Meus amigos, e a fase continua tenebrosa para o torcedor do Bahia. Em tarde de protestos, Bahia e Grêmio empatam e ampliam má fase. Equipe baiana pressiona no fim, mas para na trave. Com tensão até os últimos minutos, Bahia e Grêmio ficaram no empate por 1-1 na tarde deste domingo e ampliam a má fase do Campeonato Brasileiro. Em tarde de protestos antes, durante e após o jogo, na casa de apostas Arena Fonte Nova, o confronto esquentou só mesmo na etapa final. O clube gaúcho abriu o placar com Vieri, a equipe baiana deixou tudo igual com Sanabria e pressionou pela virada. Everaldo, contudo, acertou o travessão, aumentando a bronca dos torcedores tricolores. Bronca essa que começou ainda antes do jogo, com alguns protestos. O Planeta do Bahia disse o seguinte: o elenco do Bahia adentrou a Fonte Nova usando outro ônibus, ao invés do famoso ônibus personalizado com as cores e logo do Bahia. O famoso ônibus oficial do esquadrão entrou na arena vazio, enquanto os jogadores entraram usando outro ônibus, fingindo ser o ônibus do Grêmio. A Bamor ficou lá fora, esperando os jogadores para o protesto, mas os jogadores driblaram a torcida mais uma vez e se encontram dentro da arena. E quando esse tal ônibus passava, tá aí a reação da torcida organizada do Bahia. É dedo para todo lado. Realmente, gente, o torcedor não pode fazer muita coisa, O dono do futebol do Bahia hoje já não é mais a associação, no qual o presidente era refém muitas vezes da torcida. Às vezes a torcida fazia pressão, pedia a saída de técnico e de jogadores, e isto acontecia, se não acontecesse no momento exato da pressão, acontecia no dia seguinte com aquela famosa reunião do cafezinho da manhã, Mas enfim, agora com o Grupo City gerindo o futebol do Bahia, não sei se a galera que está lá no estrangeiro está muito preocupada com esse tipo de protesto, a galera dando o dedo e tudo mais, não. Vamos ser sinceros, tá, gente? Quem estava aí nesse protesto foi apenas a torcida organizada. Torcedor mesmo comum, aquele torcedor que não é de torcida organizada, mas acompanha o clube, não estava aí, gente. Se tivesse, tinha meia dúzia. Basta você pegar imagens aéreas e você ver que estava ali a polícia fazendo um cercadinho e tal, e eram puros integrantes da torcida organizada. O torcedor mesmo que vai no Twitter fazer carnaval, que vai no Instagram, que fica aqui nos comentários, aqui no YouTube, ninguém foi aí, ninguém foi. Então acaba sendo um protesto que ninguém escuta, gente. Mas a Bamor ficou os primeiros 20 minutos sentada, sem incentivar o Bahia. E quê? E daí? Vai dar em nada, gente. A verdade é que o Bahia precisa melhorar o seu desempenho dentro de campo. E somente vamos pôr assim, 3 pessoas podem melhorar isso, Cadu Santoro trazendo agora no meio do ano contratações de verdade, Rogério Ceni tendo que, de alguma maneira, mudar a atitude do time e os jogadores. Ponto final. Esse protesto aí da Bamor vai dar em absolutamente nada. Yuri Santana, torcida Bamor sentada e sem cantar em forma de protesto na Fonte Nova. Bola já rolando. É aquilo que eu falei agora há pouco, A torcida organizada ficou sentada os primeiros 20, 25 minutos, depois começou a incentivar, a gritar o nome do Bahia, mas também começou com frases direcionadas ao treinador Rogério Ceni, aquelas rimas menos bonitas, a torcida organizada. Mas vocês acham que esse tipo de, digamos assim, esse tipo de atitude vai demitir alguém? Demitia na época da associação. Hoje em dia, aliás, se fosse na época da associação, acredito eu que Rogério nem estava no Bahia, gente. Já teria sido demitido há muito tempo. O Rogério já tem 2 anos e meio de Bahia. Muito possivelmente vai ficar 3 até o final do ano. Mas, se fosse na época da associação, a gente nem tinha chegado. Talvez o Bahia tivesse chegado como está agora, mas não com o Rogério, com outro treinador. E essas foram algumas faixas que amanheceram aí penduradas nas grades da Arena Fonte Nova, Vocês já devem ter visto isso em outros canais e tudo mais. Enfim, vai dar em nada, gente. É um bando de lençol velho, pichado, vai dar
absolutamente nada isso. O Bahia não conseguiu vencer um Grêmio que com este empate foi a 18 pontos e ultrapassou a equipe do Santos e do Corinthians. Santos e Corinthians perderam, né? Porque o Grêmio estava na zona de rebaixamento, viu, gente? Aí empatou com o Bahia. Para o Grêmio foi um resultado maravilhoso. Esse empate tirou o Grêmio da zona de rebaixamento. O Santos já perdeu, o Corinthians já perdeu. Aí você tem o Remo que vai jogar ainda, tem a Chapecoense, mas se não me engano a Chapecoense joga com o Remo, tem o Mirassol. Talvez, eu não sei, mas talvez a equipe do... É porque Mirassol tem 13 pontos, né? Não, mesmo que o Mirassol vença, 14, 16, não vai... Mesmo que o Mirassol vença, não vai passar a equipe do Grêmio. O Remo e a Chapecoense muito menos. Então, realmente, este empate fez com que o Grêmio saísse da zona de rebaixamento. Ou seja, o Grêmio vai dormir, né, nessa rodada, pelo menos nessa rodada até a próxima, fora da zona de rebaixamento. Mas é um time que estava dentro da zona de rebaixamento. É um time muito ruim. Esse time do Grêmio é um dos piores times do Grêmio que eu já vi nos últimos 10 anos, pô. É um time péssimo e o Bahia não conseguiu vencer esse time dentro da Fonte Nova. E aí os resultados até o momento: Atlético Mineiro venceu o Mirassol, tá aí, ó, tá vendo? Eu não tinha visto, o Mirassol até já perdeu na rodada, né? Não tem como realmente passar a equipe do Grêmio, porque até já perdeu, né? O Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 3-1, o Internacional venceu o Vasco por 4-1, o Fluminense venceu o São Paulo por 2-1, Palmeiras e Cruzeiro empataram. Hoje, o Santos tomou 3-0 do Coritiba, o Botafogo meteu 3-1 no Corinthians e o Bahia empatou com o Grêmio na Fonte Nova em 1-1. Vamos ter ainda Red Bull Bragantino e Vitória, vamos ter também Chapecoense e Remo e Atlético Paranaense e Flamengo. E o Bahia, que estava caindo para a 7ª colocação quando tomou um gol do Grêmio, porque sim, o Bahia tomou um gol do Grêmio, né? O Bahia teve que correr atrás do empate. Conseguiu recuperar com esse empate e voltar para a 6ª colocação. Porém, com os mesmos 23 pontos da equipe do Coritiba, está sendo salvo aí pelo critério de desempate, que eu acho que é sobre os cartões, tá? Porque tá tudo igual, número de vitórias igual, número de empates, saldo de gols, tá tudo igual aí com Bahia e Coritiba. Então, o que está fazendo a diferença deve ser o critério de desempate no que diz respeito a cartões amarelos ou vermelho, tá, gente? E aí vocês estão vendo que o Bahia mantém aí a 6ª colocação do campeonato. Só que o próximo jogo do Bahia na outra segunda-feira, ou seja, de amanhã, dia 18 a 8, será contra a equipe do Coritiba no Couto Pereira. Coritiba que hoje foi na Neoquímica Arena, o campo do Corinthians, né? O Santos mandou o jogo lá e meteu 3, com o Neymar criando confusão, com a arbitragem criando confusão, um erro impressionante na hora. A fase do Neymar é tão ruim que na hora de substituir outro jogador, o quarto árbitro erra e tira o Neymar de campo. Que fase do Neymar, gente. Nada dá certo para esse menino, mas muito possivelmente ele vai ser convocado amanhã por Carlo Ancelotti. O sorteio é amanhã, se não me engano, começa às 16 horas, horário de Brasília, viu, gente? Quer dizer, começa ali e tal, as festinhas e tal, e às 17 deve ser o pronunciamento dos 26 convocados, tá? Bom, deixa Neymar para lá, esse é assunto para outro vídeo. O Coritiba foi em São Paulo, meteu 3 na equipe do Santos. Será que o Coritiba também não vai ganhar do Bahia na próxima semana? E Rogério, será que vai continuar sendo treinador? Eu acho que Rogério, até a parada da Copa, Rogério não cai. Até a parada da Copa não cai, Rogério. E aí na parada da Copa a gente logo vê. Porque aí vamos ter 50 dias, né? Vamos ter aí uns 10 ou 15 dias de férias para os jogadores e mais uns 25, 30 dias para treinar e depois voltar ao Campeonato Brasileiro, né? Até lá, Rogério não cai. Pode ter certeza, o Grupo City não vai demitir Rogério faltando 2, 3 jogos para a parada da Copa, tá? Então, vamos ter que nos aguentar com Rogério Ceni. Agora, vamos ver, né? Eu arrisco a dizer que Rogério não cai no ano inteiro. Rogério vai terminar, eu arrisco a dizer que o Rogério termina o ano como treinador do Bahia, tá? Porque o objetivo do Grupo City é se manter entre os 10, se não der para ir para a Libertadores, paciência, vai para a Sul-Americana e no próximo ano ver o que é que o Bahia pode fazer, tá, gente? Você, torcedor do Bahia, que vai ficar sofrendo com esse futebol horroroso que o Bahia pratica, culpa de Rogério Ceni também, mas também culpa de muitos jogadores que não estão jogando absolutamente nada. Eu arrisco a dizer, e desculpa você, torcedor do Bahia, mas eu acho que o Bahia perde do Coritiba na próxima semana, tá?
Eu acho. Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal, hein, galera? Se aparecer um botão de hypar, hypa esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal.